Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. E o nosso voo decola de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS. E o nosso passageiro de hoje é cofundador e diretor de operações da Cirrus, Diego, vamos lá, ver se eu aprendi, Schleiswein. Não, Schlindwein. Vamos lá de novo então, Schlindwein. Excelente, nota 9. Oh, eu não tinha nem passado por média antes, agora já tô com nota 9. Sendo avaliado. Diego, muito obrigada pelo teu retorno aqui ao Plano de Voo. Coisa boa te receber mais uma vez. Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho aí sobre, agora nesse caso, investimento em startups por grandes empresas. Porque o Plano de Voo tem um olhar muito grande para inspirar outros empreendedores. E quem também nos acompanha é o gerente-geral de inovação, novos negócios e Assolab Ventures da ArcelorMittal, Rodrigo Carazoli. Que prazer ter a presença desse mineiro. Bom, eu que agradeço, Alexandre, pelo convite. Parabenizo já aí por essa iniciativa super legal, esse podcast que eu não conhecia. E também ao Diego aqui, né, nosso parceiro de jornada aqui em inovação aqui com a Cirrus. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bom. Nesse episódio do Plano de Voo na Mercopar, vamos conversar sobre investimentos de grandes empresas em startups. E nada melhor do que falar com quem fez parte dessa experiência nas duas pontas. Por isso, hoje vamos entender como a ArcelorMittal passou de cliente a sócia da Cirrus. Líder mundial na produção de aço e um dos maiores em mineração, o grupo ArcelorMittal opera na produção de aços no país. Com plantas industriais em 6 estados, emprega cerca de 16 mil pessoas. Já a Cirrus nasceu em 2016, aqui no Rio Grande do Sul, com o propósito de explorar o conceito de internet das coisas, quando esse tema ainda era mato, né, Diego? É verdade. E eu já quero ouvir o Rodrigo aí, então, sobre a importância das grandes empresas olharem e investirem em startups como a fundada pelo Diego. Legal, Alexandre. Bom, acho que para responder essa pergunta, do ponto de vista da ArcelorMittal, é interessante entender o nosso contexto, né? Como você falou, nós somos uma empresa centenária, uma empresa gigante que está aí presente em todo o mundo. Aqui no Brasil a gente completou 101 anos esse ano. E a gente sempre foi uma empresa muito focada em inovação. Por mais que as pessoas talvez olhem o setor de aço, né, e pensam, poxa, um setor tradicional, um produto commodity, na verdade tem muita inovação nesse setor, tem muita inovação nesse segmento. E a gente está aí, a gente tem diversos, na nossa jornada nesses 101 anos, a gente tem diversos exemplos disso. Um deles é, por exemplo, fomos a primeira empresa do setor a ter uma usina integrada na América Latina, fomos a primeira empresa a produzir um trilho no Brasil, fomos a primeira empresa a lançar no setor o nosso e-commerce antes da pandemia e lançamos o Assolab, que é o nosso laboratório de inovação aberta, que nasceu justamente para trazer de uma forma mais estruturada e mais orquestrada o nosso posicionamento diante do ecossistema de inovação aberta para gerar valor para a ArcelorMittal, conectando a ArcelorMittal ao ecossistema e também gerar valor para o ecossistema, né? Então, eu estava falando que dentro dessa nossa estratégia, a gente lançou o Assolab para nos conectar de forma mais estruturada ao ecossistema de inovação. A gente está aí desde 2018, na verdade, trabalhando com startups, não só com startups, com universidades, com centros de pesquisa, de uma forma mais intensa, vamos dizer assim. A gente tem centenas de casos de aplicação de startups, de co-desenvolvimento de soluções junto com startups, mas a gente viu que faltava algo a mais, e esse algo a mais era justamente o investimento. Então, no ano passado, em maio de 2021, a gente lançou o Assolab Ventures, que é um fundo de 110 milhões de reais,
ele tem aqui um escopo na América Latina e a gente busca startups do setor de construção civil, indústria 4.0, startups de logística, de varejo, que levem uma experiência diferenciada aos nossos clientes. E a gente criou essa estratégia por quê, né? Porque a gente entende que, muitas vezes, para se desenvolver, por maior que seja a ArcelorMittal, por mais recursos que ela possa ter, para você desenvolver alguns tipos de solução, é muito difícil dentro de uma empresa grande, principalmente se elas não estão muito próximas ao nosso core. Então, é muito mais fácil, muito mais lógico a gente se unir a startups, a empresas inovadoras como a Cirrus, que já nasceu com esse espírito, que tem já soluções testadas e validadas no mercado, para que a gente possa fazer essa aproximação e aí, quanto mais estratégico for essa aproximação, unir os nossos interesses por meio de investimentos que não são só dinheiro. Acho que essa é uma questão importante. É mais que Imagino que o Diego vai falar um pouco vale sobre... muito mais que dinheiro. Barras de ouro? Vale muito mais. Barras de aço. Aço especial ArcelorMittal. Especificamente. Claro. Eu acho legal, a gente talvez vai falar um pouco sobre isso aqui, porque o que a gente está aportando nas Cirrus e nas nossas investidas, são 4 hoje, não é só o dinheiro em si. O dinheiro eu acho que é o segundo plano. O que a gente está aportando é toda a expertise ArcelorMittal, todos os canais, todas as possibilidades de abertura de mercado que a gente leva através desse investimento. Então, isso é um dos motivos que nos levou a montar esse fundo e se abrir para startups. E eu vejo que no mercado esse é um motivo recorrente. Muitas empresas também fazem investimento com o objetivo de se protegerem de possíveis disrupções, porque nesse minuto, estamos gravando agora, com certeza tem alguém em algum lugar do mundo inventando algo que pode disruptar o seu segmento. Com certeza. Então é melhor você estar perto deles. Tem alguém em alguma garagem pensando em alguma coisa. Exatamente. Então é melhor tem uma estar cabecinha perto. mirabolante por aí. Então é uma forma também de se aproximar, de saber o que está acontecendo e sim, se for estratégico, trabalhar junto, estar próximo ali, ajudar a se desenvolver e criar coisas fantásticas juntas, além, é claro, do viés estratégico e financeiro também, que esse tipo de investimento traz a possibilidade, né? Então, esses são alguns dos pontos que a gente nos motivou dentro dessa estratégia maior e que nos faz investir, por exemplo, na Cirrus, aí, como um case bacana aí de sucesso. Diego, e do teu lado, qual a importância de empresas desse porte enxergarem startups? A gente fala sempre, né, da agilidade. A startup tem no seu DNA errar rápido e corrigir rápido. Qual a importância para as startups ter a robustez de uma jovem senhora de 100 anos para a tua startup? No geral, né, para todas as startups. Acho que um ponto legal até de comentar especificamente sobre a Arcelor, a gente estava falando ontem, a gente comentou um pouquinho sobre como que a gente desenvolveu uma relação com a Randon, já que a gente hoje tem 3 players, né? Tem Randon, Arcelor e a BR Angels, e como a gente desenvolveu a relação com a Arcelor foi bem diferente, né? A gente comentou que da Randon foi uma relação mais longa e tal, a gente começou lá em 2018, e a gente veio se conhecendo e tudo mais, e a Arcelor ela foi muito rápida, assim. De uma hora para outra a gente estava conectado e as coisas estavam acontecendo. E aí entra o primeiro ponto que foi, quando a gente foi conhecer as operações da Arcelor, quando a gente foi para a Solab a primeira vez e tal, uma coisa que eu acho que a startup avalia bastante quando fala de smart. Às vezes a gente fala muito smart, mas o pessoal fala muito smart também da boca para fora, assim, tal. E aí quando a gente foi na Solab, o pessoal começou a conectar a gente. Não, conecta aqui e tal, fala com ele, quer falar com o diretor, que não, eu quero o time de marketing e tal, tá aqui à disposição. E foi tudo muito rápido e a gente nem era investido ainda, né? E a gente, aqui tem um smart legal mesmo, o negócio funciona realmente. A gente se apaixonou à primeira vista, assim, foi um negócio muito rápido. E aí enquanto a gente negociava, falava sobre investimento, a gente começou a rodar provas de conceito, acho que 2, depois já tinha 3 e o negócio já estava... E aí do lado da Arcelor também começou isso... mas estão executando tão rápido, numa velocidade, as equipes começaram a falar bem. Então, isso foi muito legal também da relação com a grande empresa. E eu acho que fala muito sobre o que a startup também busca na grande. Não é só também o smart do comercial e tudo mais, mas pelo menos a gente busca muito fit cultural, né? E aí até falar isso, né? Uma startup está buscando um fit cultural numa outra grande empresa. Que eu quero falar com uma grande empresa que tem um mindset de startup. Que é aí que eu acho que fica legal e realmente tem o smart, porque... eles conseguem entender o quão rápido o nosso mercado se movimenta e por que a gente quer, muitas vezes, a resposta, ou a gente quer a conexão, ou a gente quer o smart tão rápido, numa velocidade tão acelerada, né? O que é diferente, por exemplo, dentro de uma grande corporação, se tu for olhar dentro das linhas corporativas. O mercado é um pouco mais lento e tudo mais. Isso foi muito legal desse primeiro relacionamento assim, com a Arcelor. Quanto ao smart,
Acho que quando se conecta com uma grande empresa, que a gente estava falando, barras de ouro que vale mais que dinheiro, né? Barras de aço Barras de aço que vale mais. Aliás, vergalhões de aço que vale mais que dinheiro. Atenção, marketing, publicidade da Arcelor. Acabamos de montar uma publicidade aqui, um novo slogan. A gente vai querer esses royalties aí, hein? Eu vi barulho de dinheiro aí. Clic, clic, clic. Bota o barulho aí da registradora. E um ponto que foi bem legal, e eu lembro de ter conversado também com o Thiago Moreno sobre isso, quando a gente começou a ter as conversas, ele disse assim, cara, olha só, se vocês têm soluções para isso aqui, eu tenho todo esse time de capilaridade comercial aqui que vocês podem acessar. E aí ele abriu o mapa de capilaridade comercial. E a gente estava falando só de Brasil no início, né? E aí cobria o mapa inteiro, tudo que é cidade, tudo que é lugar, eles estavam, né, e tal. E aí, quando tu vai falar de uma empresa hoje que é uma multinacional, bom, quantos funcionários que vocês têm no mundo inteiro? Deve ter quase 160 mil. Né? E aí a gente está falando de cobrir aí não sei quantos países, já me abre porta de internacionalização para qualquer continente. O céu é o limite. Né? Então, exatamente, o céu é o limite. Né? E aí a gente começou... Eu particularmente, gosto de fazer o MVP. Né? E o MVP que a gente fez com a Arcelor foi fazer essas POCs e ver se isso funcionava. A gente começou a ver, o Smart está muito disponível. Um ponto que eu comentei ontem também, sobre alguns Smarts que a gente buscou na Randon e uns que eu achei muito legal da Arcelor e que eu converso bastante com o Thiago, que eu falo Thiago Moreno, do time do Rodrigo e tal. Explica quem é o Thiago. O Thiago Moreno é do time do Rodrigo lá e tal. E Mineiro também? Uhum. Mineiro também. E eu queria conhecer muito sobre também o universo de diversidade da Arcelor. Como que uma empresa tão grande consegue trabalhar diversidade? A gente que está crescendo o time e tudo mais, como que eu consigo fazer que esteja intrínseco na minha cultura e tudo mais? E a gente pensou, para quem eu pergunto? Para quem está fazendo para 160 mil pessoas. Eles devem ter uma ideia de como é que faz isso, né? E isso foi muito legal, a gente conversa super aberta, conectou a gente com a Paula, né? Para conhecer a Paula. A nossa diretora, Paula Hacker. E o Lucas também, que é o nosso head de pessoa, já se apaixonou por ela. Disse, conversei com ela, é sensacional, esse é o adoro Smart ela e tal. Verdadeiro. Né? E aí essa é a realidade do empreendedorismo, né, gente? Que traz resultado, que você junta de fato as coisas para ir para o mesmo caminho. Exato, é o propósito, né? Porque esse é um ponto importante. Quando a gente vai avaliar um investimento, e a gente já avaliou 700 startups. Peraí. De agosto até agora, 700. 700 para investir em 4. Aí, gente. Então, aí você tem uma ideia, né? Depois vamos conversar um pouquinho de o que tem de tão especial nessas 4. Perfeito. Eu ia responder isso agora, então não vou esperar. Então já vamos nessa. Já vamos começar falando da Cirrus, né? O que tem de tão especial nessa Cirrus? É claro que no processo de investimento, né, a gente avalia o mercado que a startup atua, a gente avalia o potencial de crescimento. No caso da Cirrus, a gente sabe, o mercado de IoT é um mercado trilionário, não só no Brasil, no mundo, é um mercado em expansão. Basta ver a nossa vida, né? Na nossa vida nada é conectado. Hoje, tudo na nossa vida está conectado. Tudo. Nossa casa está conectada, a gente está conectado, né? Você está com um relógio, está conectado com o seu celular, o tempo todo mandando. Então, hoje tudo é conexão, tudo a indústria 4.0, o conceito da internet das coisas está conectado em tudo. Então, assim, é claro que a gente avaliou o mercado, que a Cirrus está também, mas acho que tem um ponto muito importante, eu falei isso hoje, a gente avalia muito bem quem está por trás daquela startup. A gente quer conhecer as pessoas. A empresa. Não só a empresa. A gente avalia a empresa, é claro, a gente avalia a solução, a gente avalia os concorrentes também, é claro. A gente faz um mapeamento completo. Muitas vezes as startups costumam brincar com a gente que a gente conhece mais o mercado que elas atuam do que elas mesmas. O que a gente faz assim, são 50 páginas de um business case muito bem estruturado, que fala detalhes do detalhe. Mas assim, de nada adianta isso, e a gente, inclusive, já deixou de fazer negócios, mesmo sendo um mercado muito legal, um produto muito legal, porque não bateu o fit entre a ArcelorMittal e a startup. Porque no final do dia, tudo são pessoas. Falamos tanto ontem também, né? Exato. São pessoas para pessoas. Pessoas pilotando negócios. Então, é preciso construir uma relação de confiança, é preciso ter um alinhamento de propósitos. A gente está buscando a mesma coisa, né? Porque a gente tem uma visão de futuro. A gente quer transformar o mundo e como a gente quer fazer isso, há um alinhamento de propósito. Então, se acontece esse match, e se a gente sente firmeza nos empreendedores para fazer a transformação que eles estão se propondo a fazer, aí a chance do investimento sair ela é muito grande. Porque muitas vezes, hoje os empreendedores, a startup tem uma solução, ela está testando ainda, validando aquela solução,
ela descobre que aquilo não é o que o cliente quer ou aquilo não é o que o cliente mais quer, ela vai precisar pivotar. Será que eles têm a capacidade para fazer isso? Então, a partir do momento que a gente entende o perfil dos empreendedores e que tem esse match, aí a gente consegue desenvolver uma estratégia de investimento, né? Então, no final do dia, tudo passa por pessoas, de um lado da ArcelorMittal e pelo lado da startup também. E no caso da Cifra foi muito isso. Foi um relacionamento, como ele brincou, né? Foi mais rápido, muito intenso, está sendo muito intenso, porque a ArcelorMittal é uma empresa muito intensa, muito acelerada e com muito foco. Então, assim, o que a gente se propõe a fazer, a gente faz mesmo. Mas ele gera frutos também muito rápido. A gente tem hoje vários cases que estão rodando e várias perspectivas de criação de valor também que estão sendo discutidas junto com a Cirrus, né, e que eu tenho certeza que vão ser muito boas para a Cirrus e para a ArcelorMittal também e para os nossos clientes, né, para o ecossistema. Para a cadeia toda. Diego, quais são as soluções? Algumas. Ontem eu te perguntei, né? Qual é a solução da Cirrus para Randon? Diego me respondeu, cara, são mais de 40. não colocamos todas aqui, porque ia acabar o podcast só com isso. Com o Arcelor também é assim, variadas. Conta um pouquinho para quem não conhece tanto vocês. A Arcelor tem um ponto bem emblemático, acho que também foi um divisor de águas, assim, quando a gente estava ainda negociando e tudo mais, estavam decidindo, a gente fez uma viagem para Juiz de Fora, na unidade lá, e a gente passou 2 ou 3 dias imerso na operação, né, conhecendo lá e tudo mais. Eu já conhecia um pouco a operação de siderurgia, mas estava o pessoal das áreas nos levando lá. Então, os especialistas de alto forno estavam nos levando ao alto forno, a serraria e tudo mais. E aí, quando a gente terminou a visita, o pessoal pediu um relatório para nós. Apontem para nós quantos projetos vocês viram sinergia assim rapidamente. Que vocês notaram uma rápida sinergia. A gente voltou com 29 sinergias, né? Na mala, assim. E aí o pessoal olhou assim, do lado da escola e falou, 29? Gente, deve ter pensado, mas esses malucos que estão vindo lá do Rio Grande do Sul... E tinha de tudo, né? Visão computacional, geolocalização, telemetria, e tudo relacionado a IoT e tudo mais, né? Em diversas partes da planta. A gente foi passando área, a trefilaria, a aciaria, a laminação, utilidades. A gente conheceu também o Rogério, do time de automação, fez amizade com ele, já nos mostrou um monte de coisa. Gente, vocês viraram uma grande família de almoço de domingo? Tá quase isso. Todas as investidas a gente tem uma relação realmente especial, assim. Como eu falei, não é uma relação simplesmente financeira. É claro que, sim, existe reunião de conselho, existe cobrança, existe planos... O bicho pega. Existem planos de captura de valor que são construídos em conjunto e que, claro, a gente quer que sejam cumpridos. Mas existe também esse tipo de relacionamento, de abertura, de entender o outro lado, de saber o que o outro lado precisa para poder destravar e alcançar o valor. Então, acho que... E a confiança também, né? É importante ter a confiança de que a gente vai construir alguma coisa junto e que está se propondo a fazer transformações que são grandes. Então, aí no final do dia é isso, sabe? E a gente acredita muito nisso na ArcelorMittal, né? No poder dessa transformação. E a gente tem a empresa tem várias histórias a partir das quais ela provoca, não só o seu produto em si, que é um produto que provoca transformações na vida de todo mundo. A gente está aqui hoje cercado de aço, né? Mesmo sem eu consumidora, sem saber. Exatamente. Você está aí com aço, eu estou aqui com aço, nós estamos cheios de aço. Então, assim, é legal porque a gente tem a possibilidade de provocar as transformações através dos nossos produtos e serviços, mas também a partir de relacionamento, por exemplo, com startups, né? Uma fundação que a gente tem 35 anos, mais de 35 anos, que trabalha aí com uma série também de cultura, esporte, educação, habitação. Então, são as possibilidades. Que bonito esse entrosamento e essa busca por um propósito único, né? De uma startup, de uma gigante, assim. Vamos ajudar quem está nos ouvindo? Já que vocês são muito experientes. Vamos ajudar quem está aí com as suas startups iniciantes ou está em busca de investimento, de parcerias. Vamos tentar ajudar a dar um pouquinho de caminho aí, já que vocês são tão expertos nisso. Qual é o primeiro caminho, Diego, para startup? A gente conversou, né, no outro podcast contigo que a primeira coisa é se conectar. Eventos como esse, a Mercopar, fundamentais. Eu acho que é fundamental estar presente nos eventos. Eu estava conversando com o Rodrigo, ele estava passando ali pela área de startups. Ele disse, não vai dar tempo de visitar hoje. Aí eu comentei, eu preciso pedir para o Sebrae uma lista das startups para passar para a Arcelor dar uma analisada, né? Mas veja, tem um gerente de inovação da ArcelorMittal, veio lá de Minas e está participando do evento. E está de olho passando nos stands das startups.
onde tu acessaria isso antes? Você ia ligar lá para a ArcelorMittal lá no telefone, pedir para falar, né? Tu ia mandar um e-mail, tu ia mandar um LinkedIn. E mesmo que tu mandasse um LinkedIn, talvez, ou mandasse um e-mail, mandasse alguma coisa, na minha visão, pelo menos, não é uma comunicação tão quente, né? Eu acho que é muito legal ter a comunicação presencial, olho no olho, se conhecendo, tentando estabelecer uma relação, né? E, de novo, eu volto porque eu falei ontem, né? Eu acho que, para mim, um dos primeiros pontos da startup é buscar relacionamento mesmo com a grande empresa. Se é um CVC que você está buscando, um fundo de investimento de grande empresa, estabelece uma relação e tenta identificar se a cultura daquela empresa tem a ver com a sua. Porque não adianta tu buscar um corporate venture, um fundo de investimento de grande empresa que talvez não converse ou não compartilhe do propósito que a gente estava falando, porque quando a gente começou a ter as conversas também com a Arcelor, lembra que eles falaram, abriram na mesa para nós e disseram assim, como vocês enxergam a siderúrgica do futuro? Pergunta assim, né? Ou seja, é o propósito deles, né? E a gente poder compartilhar daquilo e também tá agregando, né? Olha, nesse ponto pode trabalhar assim, nesse ponto pode trabalhar. E da mesma forma eles perguntam para nós, qual o propósito de você, sabe? Então, essa troca eu acho que é super importante. Não buscar só simplesmente o dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro a gente sabe que tem disponível no mercado, né? Existe dinheiro disponível. Vamos lá, que não é difícil acessar, mas eu acho que o diferencial de quem está buscando é se conectar com as pessoas certas, ou com as empresas certas, né? E, Rodrigo, do lado de cá, o que vocês... Já falou um montão de coisa, né? Que vocês observam, que tem que ter a cultura da empresa ser sólida, os Diegos atrás das startups precisam estar comprometidos. Mas como é que a gente, como é que a startup chega em vocês? Como é que ela encanta vocês? Que outras características são fundamentais? Então, esse é um ponto interessante, né? E você estava falando há pouco aqui, Alexandre. No começo, quando a gente começou lá em 2018 com essa estratégia de inovação aberta, algumas startups se aproximaram conosco, né, do Assolab, e a gente olhava para aquelas soluções e falava, cara, vocês têm uma proposta tão interessante, vocês nunca tinham pensado em fazer contato com a ArcelorMittal, não? E aí, algumas vezes eu recebi, assim, né, eu me lembro, recebi na cara, assim, né, falou, olha, essa é a terceira vez que eu tento falar com a ArcelorMittal, mas falou com uma área, falou com outra, talvez não era a prioridade daquela área, ou ela não conseguiu enxergar ali como é que poderia gerar valor a partir daquilo. E esse foi um dos motivos que a gente criou o Assolab, porque o Assolab está focado nisso. Então, hoje, quando uma startup quer fazer negócio ou se aproximar da ArcelorMittal, seja para um investimento, seja para fazer uma POC, um MVP, seja para uma mentoria, que a gente também dá mentoria, ajuda as startups, o Assolab é o canal. Então, a gente criou um grande canal, a gente tem um site, inclusive a Cia, interessante, porque ela se cadastrou nesse site. A primeira conexão veio, né? Aliás, a primeira veio do Mining Hub, que a gente se encontrou, né? E depois eles também se cadastraram no site. Qual é o endereço do site? É o www.acolaban.com.br. A Colaban de Assolab, né? A Assolab é ArcelorMittal. A partir desse cadastro, se desenvolveu, no caso da CIOS, né, essa análise de investimento. Mas a gente tem buscas proativas, nas quais a gente já define, olha, no portfólio do fundo, a gente gostaria de atuar nesse setor, com base na nossa tese. Então, a gente faz estudos, mapas prospectivos, a gente avalia todas as startups que estão atuando ali naquele segmento na América Latina, as características, e a gente faz contato proativo com essas startups também. Mas a gente tem o outro lado que é passivo, receptivo, né? Então, a gente recebe as conexões via site, a gente recebe nos eventos, a equipe está o tempo todo circulando nos eventos no Brasil inteiro. A gente recebe indicações de executivos da empresa e essas indicações geralmente são muito boas porque eles conhecem a estratégia da empresa, eles sabem as dores que a gente tem, eles sabem o que está acontecendo no mercado. Quando eles chegam com uma indicação de startup, aquela startup geralmente eles já pensaram nisso e ela atende a tudo isso, né? Então, todos esses canais são possíveis, a gente avalia todos eles. E quando a startup faz contato com a gente tem uma equipe dedicada, acho que esse é um ponto importante falar também, que é dedicada a fazer essa avaliação junto com um parceiro. Existe uma gestora que trabalha junto conosco, que se chama Valitec, e a gente faz toda a jornada. Primeiro para entender o negócio, entender o momento da startup, porque muitas startups chegam para captar dinheiro e a gente fala, cara, não é o momento de vocês captarem, espera um pouco, se vocês fazerem captação agora não vai ser bom para o futuro do seu negócio, então espera um pouco, amadurece mais o seu negócio, a gente pode te ajudar, inclusive indicando parceiros para fazer isso, e daqui a 6 meses, 6 meses, a gente volta a conversar e talvez seja o momento da gente fazer isso. Então a gente avalia sim também o momento, a jornada da startup, o propósito que essa startup tem, o mercado que ela está inserido e o que ela quer fazer muitas vezes com o dinheiro também, porque muita startup chega pedindo dinheiro e não sabe o que quer fazer com aquele dinheiro, né? Eu quero dinheiro.
Mas o que você vai fazer? Qual é o seu plano de futuro? Como é que você quer aplicar esse dinheiro? Não pode ser para pagar salário de sócio, né? Não, exatamente. Tem que custear o futuro, né? A Cirrus, quando chegou para a gente, ela tinha um plano claro de como ela gostaria de fazer a visão de futuro e como ela gostaria de aplicar esse investimento para ajudar a fomentar esse futuro. Então, a gente avalia isso também. A gente, quando vê gaps, a gente ajuda as startups de várias formas, antes do investimento, inclusive. E aí, quer dizer, realmente um namoro. Começa com etapas, a gente vai se conhecendo, papapá. Vocês estão quase em casamento já. A Cirrus e a Agilent também, que é a nossa primeira investida. Agora tem mais duas que ainda não posso falar. Uma deve, semana que vem, ser anunciada. Olha as coisas. Na outra entrevista aqui, Diego anunciou que em novembro... 8 de novembro. 8 de novembro vai ter uma super novidade. Falei assim, então me conta a novidade. Ele, não posso. Pois é, tô tipo Diego, então. Porque a gente são 4, a gente deve fechar o ano com 5 ou 6. Duas, como eu falei, né? A Cirrus e a Agilent, que é uma Construtec, atua na parte de planejamento e gestão de obras para construtoras. Também está conosco. Tem mais duas que estão vindo aí, uma na semana que vem provavelmente vai ser anunciada, e uma um pouco mais à frente, que é um co-investimento também, envolve outras empresas. Acho que isso é legal falar, porque a ArcelorMittal, apesar do fundo ter sido criado só com a ArcelorMittal, sendo cotista, a gente é super aberto a fazer co-investimentos. Então, na Cirrus a gente fez junto com a Randon Ventures e com a BR Angels. Na primeira a gente fez sozinho. Na segunda agora, a terceira que a gente vai anunciar agora foi sozinho. A quarta, a gente tem 2 grandes empresas também, uma também multinacional, uma outra brasileira, que estão com a gente. Então, assim, a gente troca muito pipeline de oportunidades, principalmente quando a gente vê que aquela empresa pode também ajudar a alavancar o negócio da startup de forma complementar, né? Então, a gente adora também esse tipo de coisa, e a gente circula muito também, a gente comenta sobre as startups, então acho que é um ponto importante aí. Muito bem. Como é que vocês acham que está a maturidade do mercado brasileiro nesse modelo de negócio? A gente está começando, a gente já está um pouquinho mais maduro? Bom, o Rodrigo começa, né? É muito mais experiente. Posso começar. Assim, o mercado brasileiro, diante do mercado, principalmente o americano, em Corporate Venture Capital, é um mercado muito pequeno ainda, né? O volume de transações de investimentos financeiros aqui, até o tamanho dos cheques em relação aos mercados, principalmente americano, é bem menor. Mas é um mercado que nos últimos anos tem se expandido muito. Promissor. Muito. Só esse ano, né? Eu vou trazer aqui alguns números. Só esse ano, até esse momento, nós já tivemos mais de 10 novos fundos de investimento em startups anunciados por grandes empresas. Nossa. Num ano em que, teoricamente, a gente está passando por um momento de ajuste no mundo de investimentos em startups, né? Todo mundo deve estar acompanhando. No ano passado, bateu recorde, o CVC globalmente bateu recorde, não só de volume, né, de montante, mas de número também de CVCs criados. Foi impressionante, foram mais de 200 CVCs criados em 2021. Esse ano há uma redução de em torno de 30% no valor dos investimentos e 18% a tendência no número de transações, mas só esse ano são mais de 10 novos CVCs. Eu acho que as empresas estão, de fato, olhando para o CVC e entendendo que ela é uma estratégia diferente do M&A, muito diferente do M&A, e de criação de valor que pode realmente mudar o negócio a médio e longo prazo, né? Acho que isso é importante falar. A CVC não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de criação de valor conjunto, é uma caminhada de médio e longo prazo. Então, é necessário ter esse mindset, entender e ter também a forma de acompanhar e de medir isso para alinhar as expectativas de geração de valor. Mas realmente está crescendo demais no Brasil. Eu vejo que é uma tendência que é antiga. Nós estamos na 5ª onda de CVC. Surgiu na década de 60. Impressionante. Está crescendo muito e no Brasil, em especial, também o pessoal despertou para isso, né? Que bom! E por parte das startups aí comentando, né? Eu acho que um ponto que a gente comentou, assim, que se falou muito, né, sobre diminuição do investimento nas startups ao longo do ano, toda a situação econômica mundial e tudo mais.
Sim, a gente vem, né, acompanhando ondas de demissões grandes em startups. Deu uma estremecida no mercado, vários questionamentos, né? Mas isso é interessante, porque eu acho que o movimento dos fundos não é que diminuiu, digamos assim, não é que não tem dinheiro disponível. Isso ficou mais criterioso. Seletivo, né? 700 para investir em 4, né? Tá aqui, ó. Tem uma base. É o maior vestibular desse país, né? Acho que nem o ITA tem mais uma... Que o ITA, é mais que o ITA. E esse é um ponto. Então, os fundos, a gente também sentiu isso, né? A gente era bootstrap, ou seja, a gente não tinha captado investimento ainda. E a gente foi decidir captar justamente no período que as coisas estavam começando a entrar em baixa, né? Só que foi legal, porque os fundos viram um diferencial na gente. A gente vinha numa linha muito conservadora em termos financeiros, de manter uma operação funcional e o investimento vinha realmente não para tapar furo financeiro, mas para potencializar crescimento, né? Então, assim, ok, eu posso ter um cash burn, um fluxo negativo por um tempo? Tenho, mas o meu foco é crescimento e é reverter essa curva para não ser dependente de captação. Ou seja, eu capto porque eu quero, não porque eu preciso, né? Isso é uma coisa que os fundos, antigamente, pelo menos na minha visão, não estavam tão preocupados quando o mercado estava super aquecido e começaram cada vez a se preocupar mais, né? E o segundo ponto, até pela mortalidade de startup que aconteceu ao longo do ano, essa questão das demissões, diminuir operações e tudo mais, né? E o segundo ponto é a própria vertical de IoT, né? A vertical de IoT ela é nova no mundo, se a gente for falar assim, em termos de aquecimento. A gente falou, em 2016 né, era só mato, né? E a gente estava lá começando com o facãozinho lá, cortando mato e tal. Em 2016, a lembrança que eu tenho sobre a internet das coisas era que todo mundo falava que nós teríamos geladeiras conectadas com o Twitter e que ia mandar fazer a compra direto quando estiver acabando o supermercado, né? Tava reduzido a isso. É isso aí. E só que começou a se ver que no IoT o caminho era um pouco mais tortuoso, digamos assim. Você achava que em um ano vai estar tudo conectado e tal. E aí começou há 1 ano, 2 anos e tal. A gente acompanha muito o Gartner também. Aí o Gartner colocou o IoT no Vale das Desilusões e tal, né? Porque se viu que tinha um monte de coisa para resolver. E cibersegurança. E o lugar nisso não tem internet. Como é que eu faço no Brasil se eu não tenho internet das coisas sem internet? Tudo mais, né? Então, os fundos, eles eram um pouco mais receosos relacionados a IoT, por questões também de escala, porque é produto físico e tudo mais. E começou a aquecer muito, muito, muito quando os CVCs também começaram a entrar no IoT, porque era um pilar estratégico dentro da própria corporação, né? E aí, hoje, o mercado de IoT, eu não sei dizer exatamente os números, mas do ano passado para esse ano é absurdo o crescimento de aportes no segmento de IoT comparado ano a ano. Então, é um mercado que eu diria assim, o IoT está... Enquanto o mercado talvez está um pouco mais embaixo, o IoT ele está saltando, né, e tal. E que nem o Rodrigo estava comentando, não é que não tem dinheiro no mercado, tem dinheiro disponível, só que cada vez está sendo mais apertado, está se buscando ser um pouco mais conservador nesses aportes, né? O mercado está saindo da analogia, né, dos unicórnios e passando para os camelos, né? Isso! Que têm perfis diferentes, né? Mas é um ajuste saudável, na minha opinião. É um ajuste saudável e necessário. Porque realmente era muito estranho, né? Uma startup que vive a vida inteira só captando. É claro que tem grandes, como você pega a Amazon, por exemplo, muitos anos a Amazon deu prejuízo, né? E hoje é a empresa que é. Mas hoje o mundo não está mais com essa liquidez que estava no passado também, né? Então, é um ajuste, é um equilíbrio. São ciclos. São ondas. É que eu falei, foram 5 ondas do CVC no mundo, né? Agora é uma outra onda. Talvez daqui a pouco vai ter outra. Então, são ciclos mesmo. Diego, nesse período todo aí da Cirrus, antes de arrumar esses namoros todos aí que vocês têm, tu pensou em desistir? Eu acho que principalmente nos anos iniciais ali, né? 2016, 2017, querendo ou não, a gente era uma startup bootstrap, então o recurso era nosso, né? Na época a gente começou a operação com 40 mil reais, né? Era que os sócios juntaram e tal. Eu lembro que na época nossos desenvolvedores, a gente conseguiu uns desenvolvedores, os sócios ganhavam R$1.000 por mês, né? Era o que dava para fazer e tal. Os desenvolvedores ganhavam 1.500, então o desenvolvedor ganhava mais do que a gente, e convenceu o desenvolvedor também a entrar no projeto e tal. E né? 1.500 para o desenvolvedor também é pouco. Não, nem se fala, né? E aí a gente olhava e dizia, meu Deus, e aí não conseguia fazer o giro, às vezes ia vender o produto e os boletos entrando, né? E a gente sempre tentou ser muito enxuto, né? Então a gente... Cara, se meu faturamento não é muito grande, minha operação vai ser desse tamanho. E aí eu lembro que a nossa primeira sala, que era a Instância Velha na época, a sala era muito, muito pequenininha.
ela era menor que essa sala aqui, né? E aí era uma mesa que cabia 6 pessoas, né? E aí tinha a cafeteira num canto, assim, um servidor no outro. Era isso. Importante a cafeteira, né? E aí se vinha todo mundo e eu trabalhava, como eu era comercial, eu corria mais, né? Andava mais externo e tal. Se eu ia trabalhar, eu tinha que avisar porque a gente ia fazer home office, porque eu não tinha lugar para sentar. Tinha que revezar. Tinha que revezar. O Diego vai vir trabalhar na terça, tá? Então eu não vou. Daí tem lugar para sentar e tal. Escala de cadeira. E a gente tem, é legal que se você entrar no nosso site, a gente tem a foto das salas que a gente foi mudando ao longo do tempo e tal, né? E aí a gente, esse mercado complicado, complexo, né? E a gente trabalhava na época com pequenas e médias e tal. E aí eu lembro quando a gente bateu o primeiro 1 milhão de faturamento, assim, né? No ano, assim. Tipo, começamos com 40 mil, chegamos a 1 milhão, acho que talvez tá dando certo esse negócio e tal, né? Estamos no caminho. E a gente começou... E é legal, quanto mais tu vai subindo a escadinha, mais tu vai abrindo teus olhos pro mercado. E a gente nem pensava em olhar, por exemplo, para fora do Brasil na época. Hoje a gente já tá com operação rodando no Uruguai. E aí tu começa cada vez, quando tu sobe um passinho, tu olha mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Eu acho que um ponto, eu acho que é tentar manter uma operação saudável, não ser, que nem a gente falou, dependente de captação. Isso é legal porque te dá um pouco mais de tranquilidade para te olhar e trabalhar também com os recursos que tu tem, aprender a trabalhar com o que tu tem disponível na mesa, né? E resiliência. Manter a batida. Não deu certo aqui, pivota e troca. Outro ponto, eu acho que não se apaixona pelo produto, se apaixona pelo problema. Né? Chega a ser meio clichê, né? Mas é uma verdade muito importante. Uma verdade absoluta, né? E esse é um ponto que a gente sempre levou muito a sério. Cara, se o produto não tá dando certo, joga fora. Desembarca, e vamos para outra. E a gente foi pivotando. Daí que a gente, esse mercado aqui tá dando certo, então é aqui que a gente vai ir e tal. Isso é super importante, acho, para quem tá buscando, assim... entrar nesse mercado, ainda mais mercado industrial, de IoT ou de qualquer coisa que vai vender para a indústria, onde o caminho é um pouquinho mais longo, porque precisa de robustez, né? Exato. E as empresas, essa relação também um pouco complexa, porque a empresa está acostumada a lidar com grandes fornecedores, e se ela não tem essa mentalidade, esse mindset e essa compreensão de como uma startup gera valor, se ela projeta essa expectativa que ela desse relacionamento de grandes fornecedores para uma startup, dificilmente o negócio dá certo, porque a coisa não é assim, automática, não é de um dia para o outro. A startup precisa entender a empresa, as necessidades, as dores da empresa e precisa haver a co-construção, a co-criação também dessas soluções. Mas quando isso acontece, aí os ganhos são escalados, né? São bons para todo mundo aí. Esse é um papo que a gente pode ficar até a próxima feira conversando, né, gente? A gente só arranhou um pouquinho, mas que legal ouvir vocês. Eu acho que quem está nos ouvindo aí, os empreendedores que estão nos ouvindo, o pessoal das startups, vejam o exemplo do Diego, né? Já teve só R$1.000 por mês. Abrir a geladeira, boleto, né? Sem contar os meses que não dava para pagar os 1.000 porque tinha que pagar o pessoal e o caixa tava... Cara, esse mês não vai ter problema agora. E hoje está aqui, parceiro de grandes empresas do Brasil, internacionalizando já, e ninguém mais segura a Cirrus. Rodrigo, te agradecer demais tua presença aqui no Plano de Voo. Volta para viajar com a gente em outros momentos. E eu espero que o Rio Grande do Sul tenha te tratado muito bem, que tu volte a Minas querendo retornar para nossa serra. Eu adoro vir aqui. Acho que você estava falando com o Diego, é a terceira vez que eu venho só esse ano. Ixi, será que vai ter um novo morador? Quase um caxiense. Será que vai se mudar para cá? Eu gosto muito. E o Brasil, acho que o Brasil como um todo, a gente é muito, pelo histórico, né, e a força do empreendedorismo do Brasil, a gente tem um potencial no mundo das startups gigantesco, né? As pessoas aqui, elas empreendem muitas vezes por necessidade, né? Pelo histórico, e porque gostam também, porque querem melhorar os problemas e tudo. Então, é uma fonte riquíssima não só para investimentos, né, mas para colaboração também. E eu agradeço demais o convite, obrigado, parabéns pela iniciativa e estamos juntos aí para uma próxima oportunidade. Muito bom. Diego, tu já é de casa. Eu espero poder te receber muito ainda aqui no Plano de Voo, contando outras novidades de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alexandra. Esse ano não vai dar mais, né? Esse é o último podcast da Mercopar de hoje, né? Mas eu vou te ligar, te mandar mensagem no dia 7 de novembro para tu me contar novidades, que eu tô muito curiosa. Pode deixar.
E aí, ano que vem, a gente está aqui de novo para contar novidades, que país que a gente vai estar presente, como é que a gente vai estar, os novos clientes, como é que a gente vai estar expandindo. Espero poder trazer várias novidades, né? Ainda mais a gente sendo aqui do Rio Grande do Sul, acho que a gente tem um prazer maior ainda de estar presente aqui numa das, se não a maior feira, acho que do Rio Grande do Sul, mas deve ter uma das maiores, né? E esse ano tá fantástico, né? Tá fora de série. O tamanho, o número de empresas, não é? Eu não tinha vindo, fiquei realmente impressionado positivamente. Gigantesco, a qualidade também muito boa, então o pessoal tá de parabéns. Comentei com o Rodrigo, ele disse, nossa, é gigantesco e tal. Eu disse, mas tem mais um pavilhão para lá. Tem mais um ainda. Calma que tu ainda não viu tudo. Caramba. Muito bem. E é claro que o nosso muito obrigada, mais do que especial, é a você que acompanhou a gente até agora. Se você acabou de pousar aqui, escute outros episódios do Plano de Voo no Spotify e agora também no YouTube do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais e acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.